Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. É com muita alegria e muito temor que nós estamos aqui. Alegria para proclamar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como é bom testemunhar da palavra de Deus, do que Deus tem feito das nossas vidas. Pelas obras ou para as obras? Essa pergunta aqui é em relação à nossa salvação. Eu sou salvo pelas obras ou eu sou salvo para as obras? Mas tem diferença, Maurício? Água e vinho. Você ser salvo pelas obras é uma coisa, e você ser salvo para as obras, pela graça de Deus para as obras, é outra coisa completamente diferente. Mas vamos caminhando aqui. Eu quero convidá-los a ler junto comigo Romanos 11:6. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Essa declaração, inevitavelmente, traz consigo uma conclusão lógica. Se é pelas obras, a graça deixa de atuar. De outra maneira, as obras já não são obras. O ponto principal ou será por graça, ou será por obras. Não podem ser as duas coisas ao mesmo tempo. São duas eternas antíteses. Essa palavra antítese significa oposição entre duas palavras, entre duas coisas. Ou é uma ou é a outra. Se for uma, não poderá ser a outra. A graça é uma atitude divina para com os homens. No que se refere à salvação, a iniciativa é sempre de Deus. A essência da doutrina da graça é o agir de Deus em favor da humanidade caída. Esse assunto, ele é um assunto antigo. Esse assunto aqui, ele começou lá no Jardim do Éden. Após a queda, o que o homem fez? Ele apanhou folhas de figueira para si e fez para si um avental. Ele cingiu-se. O que é religião? O que é obras? É tudo aquilo que eu faço pela minha própria força, pela minha própria capacidade, para tentar me achegar a Deus, para tentar fazer algo para que eu possa me achegar a Deus. E ali começa a história das obras no Jardim do Éden. É tudo aquilo que eu faço para tentar me apresentar um pouco melhor diante de Deus. Ali começa a história da religião. O que é religião? É tudo aquilo que eu faço. É todo o meu esforço para tentar me apresentar diante de Deus um pouco melhor. Ou seja, religião é obras. Mas ali também começa a história da graça, a operação da graça. Logo no capítulo 3, no versículo 9, quando Deus vem na viração do dia para ter relacionamento com o homem, porque o homem foi criado para ter relacionamento com Deus, para estar na presença de Deus. Nós vamos ver mais adiante aqui que nós não fomos chamados para a perfeição, mas nós somos chamados à comunhão. E a comunhão é que vai nos levar à perfeição. Mas Deus chega ali e diz para o homem: Adão, onde estás? Essa expressão, onde estás, é graça. O homem peca,
tenta fazer algo, se esconde da presença de Deus, e agora Deus vem atrás desse homem. Deus vem buscando esse homem. A palavra de Deus é clara quando Paulo diz: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. A Bíblia diz: todos se extraviaram, e a uma se fizerem inúteis, não há quem faça o bem, não há nem sequer um. E nós vemos aqui o que? A graça de Deus que precisa vir atrás de você e de mim. Ela que precisa nos alcançar. Então, no capítulo 2 de Gênesis, nós temos a história da queda, capítulo 3. Mas logo no capítulo 3 também nós temos a operação da graça de Deus. Deus indo atrás do homem. Isso é evangelho. Religião, se religião é tudo aquilo que eu faço para buscar a Deus, evangelho é tudo que Deus fez na pessoa do Filho dele para vir ao meu encontro e ao seu encontro. Isso é graça. A manifestação dessa graça é justamente observada na obra redentora e salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, para conosco, pecadores falidos e perdidos por natureza. Pois, segundo a Bíblia, o homem na sua essência está morto em delitos e pecados. Vamos ler junto Efésios 2, de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Esta é a real condição de toda pessoa que nasce nesse mundo, e não há nada que se possa fazer para mudar essa situação. Não há nada que se possa fazer para mudar essa situação partindo de nós. Porque o texto diz que nós estamos mortos em delitos e pecados. O que um morto pode fazer por si? Absolutamente nada. Então é o quê? É a operação da graça. O que então pode despertar um ser como este? A resposta vem no versículo seguinte, Efésios 2, de 4 a 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A salvação foi iniciada por Deus. Foi Ele quem fez algo. Foi o Pai quem enviou seu Filho amado para morrer e ressuscitar e nos fazer morrer e ressuscitar juntamente com Ele. Nós temos aqui todo o plano de Deus para a nossa salvação. Primeiro Ele mostra a nossa situação. Ele começa dizendo, Ele vos deu vida. Presta atenção, Ele vos deu vida. É Ele quem dá vida. O que Jesus disse lá em João 10:10? O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, o dom da vida é Deus. É Ele que opera esse dom em nós. Então ele diz, Ele vos deu vida. Aqui está mostrando a situação do homem. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, com letra minúscula, porque é uma operação maligna na vida da pessoa. Do espírito da desobediência. Aí ele vai dizer, nos quais todos nós outrora andávamos. Perdi o texto. Ele está no coração, ele está na mente, mas a pressão faz você perder tudo.
O texto mesmo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos, ou andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Olha só. Essa aqui é a real situação do ser humano. Mas graças a Deus pelo versículo 4. Ele mostra toda a situação nossa, aí ele diz assim, mais Deus, sendo, eu gosto da outra versão, riquíssimo em misericórdia. A situação é terrível, mas Deus, ele entra nessa história para mudar essa história. Mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. E aquilo que ele ia dizer no versículo 8, ele não aguenta e ele diz aqui, pela graça sois salvos. Porque ele ia dizer isso no versículo 8. E antes ele já abre um parênteses ali e diz, pela graça sois salvos. Isso é uma coisa tremenda. Eu tenho para comigo que o apóstolo Paulo, ele teve uma revelação especial da graça de Deus. E uma coisa que me deixa o coração alegre e contente é que Deus não faz acepção de pessoas. Se o apóstolo Paulo recebeu essa revelação especial da graça de Deus, nós vamos ver no decorrer aqui, ele pode dar essa revelação para você e para mim também, porque Deus não faz acepção de pessoas. O que seria de nós sem a graça de Deus? Você já parou para pensar isso? O que seria da sua vida se Deus resolvesse tirar da sua vida a graça dele? O que seria de você? O que seria de mim sem a graça de Deus? Por isso que Paulo vai dizer, eu sou o que sou, pela graça de Deus. O apóstolo Paulo sabia o que era por causa da infinita graça de Deus. 1 Coríntios 15:10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu preciso colocar a versão que eu já tenho na mente. Às vezes você coloca a versão e você acaba se perdendo. Nesse relato do apóstolo, observa-se que a graça de Deus não é algo estático. Ela gera efeitos, gera resposta em nossos corações. Paulo enfatiza que trabalhou muito mais do que todos, mas deixa claro que foi a ação da graça de Deus agindo nele. Aí eu faço uma pergunta para você. Você crê na graça, meu irmão? Você crê na graça? Porque a graça divina, a graça de Deus, ela não nos deixa acomodados. A graça divina, ela não nos deixa acomodados e nem nos deixa soberbos. Porque Paulo está dizendo aqui, olha, eu sou o que sou pela graça de Deus. E a graça dele para comigo não foi vã. Antes eu trabalhei muito mais do que todos. Mas ele diz, todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. Parece que ele está querendo ter uma soberba, parece que ele está querendo um destaque, mas de repente ele diz, pela graça de Deus eu sou o que sou. Ou seja, eu não tenho nada a ver com isso. A graça de Deus me usou mais do que a outros. Então, não tem uma soberba dele, não tem nada disso. Então a minha pergunta é essa, você crê na graça, meu querido? Você crê na graça, meu irmão? Eu creio. Então, espere. Não se afobe. Não fica afobado querendo fazer. Porque essa graça aqui, ela vai operar em você. Eu quero ler um texto que não está aqui,
é 1 Pedro 5,10, ele diz assim: e o Deus de toda graça, presta atenção, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. 1 Pedro 5,10. O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou, é Ele quem vai te aperfeiçoar, confirmar, fortificar, fortalecer, e depois o apóstolo vai terminar esse versículo dizendo: a Ele seja toda a glória, a toda a eternidade, para todo sempre. Amém. Você vê que o foco sempre está na bendita pessoa de Deus. Então, é Ele quem vai fazer isso em nós. Agora, por isso que eu perguntei se você cria na graça. Ah, Maurício, eu creio na graça já faz muitos anos, mas eu só fico sentado, eu não faço absolutamente nada. Aí eu fico preocupado, porque a graça de Deus é uma graça que ela não deixa você sentado, ela não deixa você inerte, ela não deixa você parado. É uma graça que ela vai agindo em você, ela vai trabalhando na sua vida. Então, se você se diz um nascido de novo, se você se diz um convertido há muitos anos e está aí parado, está sem fazer nada, eu acho bom você dar uma olhada na sua experiência e ver se é essa graça bíblica, é essa graça de Deus mesmo que você creu nela. Porque se é a graça de Deus, ela vai te impulsionar. Não tenha dúvidas quanto a isso. A graça de Deus não é algo estático. Essa palavra estático significa imóvel, parado, como uma estátua. Aquilo que sem movimento, aquilo que não faz nada. Aquilo que só recebe, mas não dá absolutamente nada. Nós vamos ver aqui como é que eu faço da graça de Deus algo vã. Quando eu pego essa graça só para mim e fico aqui com ela só, e não distribuo essa graça para outros, e não falo dessa graça para outros. O que eu posso fazer então, Maurício? Só tem uma coisa a fazer. Mais um texto que não está no boletim. Uma vez uma moça na Modelex me parou na saída e falou: por que você dá tantos versículos bíblicos? Olha aqui, 22 versículos bíblicos num estudo. Eu falei: porque eu creio, minha irmã, que quem opera na vida das pessoas é a palavra de Deus. Não é a minha argumentação, a minha contra-argumentação ou nada disso, mas a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É a palavra de Deus quem vai operar na vida das pessoas. Uma vez aqui na porta dessa igreja aqui, eles estavam distribuindo ali uns livrinhos e um irmão pegou e começou a olhar, falou: mas é só a palavra de Deus. Eu achei que tinha alguma coisa escrita, mas é só a palavra de Deus. E eu falei: meu irmão, você não precisa mais do que isso não. Porque é a palavra de Deus que vai operar nas nossas vidas. Então, o que eu tenho que fazer, Maurício? Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. O que eu faço? Você pode se achegar e confiadamente, com confiança, diante o trono da graça de Deus, para que recebamos. Você pode receber essa graça. Você pode receber a misericórdia e a graça de Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu jogo a responsabilidade para você. Se você quiser,
Deus vai derramar essa graça no seu coração. Se você quiser, Deus vai operar uma obra na sua vida. Porque uma coisa que você vai encontrar na Bíblia é muito isso. Jesus, ele é cavaleiro. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Eu vou entrar e vai ter festa. Agora precisa da sua e da minha permissão para que ele venha fazer essa obra em nós. Porque se você não quiser, ele não vai fazer, não tenha dúvidas quanto a isso. Só quero dizer mais uma coisa para você: Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, se você quiser, ele fará. Atualmente, o povo de Deus vive uma graça inconsequente. Observamos pessoas anulando e fazendo da graça de Deus algo vão e vazio. Porque uma coisa é certa: todas as vezes que usamos da graça de Deus para um proveito próprio, nós a anulamos. O cristão sempre será alguém devedor da graça e da misericórdia de Deus. Não tenha dúvidas quanto a isso. O cristão, ele é uma pessoa que ele é um devedor eterno. A graça e a misericórdia de Deus. Quando ele olha para si, ele tem que dizer: eu sou o que sou, pela graça de Deus. Todas as vezes que ele olhar para trás, terá que dizer inevitavelmente: sou o que sou, pela graça de Deus. Como podemos anular ou fazer da graça de Deus algo vão e vazio? Como que eu posso fazer da graça de Deus algo vão e vazio? Eu coloquei 3 tópicos aqui. Primeiro, quando a usamos somente para um proveito próprio. Eu não sei se você entende isso. Quando que eu faço da graça de Deus algo vão, algo vazio? Quando eu uso dessa graça para um proveito próprio. O que significa isso? Quando eu conheço essa graça, e quando eu pego essa graça e fico com ela somente para mim, e não distribuo essa graça, e não falo dessa graça para as outras pessoas. Segundo, quando não vivemos de modo digno do evangelho, da graça, que proclamamos. Quando não vivemos de modo digno do evangelho da graça que proclamamos. A Bíblia diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Deus não está exigindo nada de você que Ele não vai lhe capacitar. Então nós fazemos sim, da graça de Deus, algo vã, quando nós não vivemos digno do evangelho da graça que nós proclamamos, que nós falamos. E terceiro, anulamos a graça de Deus quando deixamos de desejar aquilo pelo qual já fomos alcançados. Eu entendo isso com esse texto de, mais um texto, Filipenses 3, não, é mais para frente que eu vou dizer isso. Vamos ler juntos Tito 3, de 3 a 6. Outrora nós também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obra de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo, que Ele derramou ricamente sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Você vê aqui a ação da graça de Deus. Eu não sei se você consegue enxergar a ação da graça de Deus aqui. Ele começa dizendo assim: nós também éramos. Será que você pode dizer isso? Eu também em outro tempo era. Aí ele coloca insensatos,
O que é uma pessoa insensata? É uma pessoa louca, sem juízo, nécia, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu, essa palavra benignidade significa graça. Mas quando apareceu a graça de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos os homens, todos, porque Deus não faz acepção de pessoas, não por obra de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo, que Ele derramou ricamente sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Olha aqui. Esse texto aqui é o texto igual de Efésios. Ele mostra toda a desgraça e depois ele mostra a graça agindo. Essa palavra desgraça, desgraçado, significa sem a graça. Primeiro ele mostra a pessoa e depois ele mostra o que a graça pode fazer na vida da pessoa. O que a graça de Deus pode fazer na sua vida e na minha vida, desde que você e eu permitamos que essa graça venha operar em nós. E como é que eu faço para essa graça operar em mim? Vá diante do trono da graça, confiadamente. Se coloque diante desse trono da graça e fala: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Não faça igual o fariseu que foi orar, não. Ele orava de si para si. E ele dizia: graças te dou, porque não sou como os demais. Adúlteros, roubadores, jejum 2 vezes na semana, dou dízimo. É um religioso maravilhoso. Agora, o publicano, ele nem queria levantar os olhos ao céu, mas ele batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E a Bíblia diz: este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Então a salvação está nas tuas mãos. Desde que você queira a operação dessa graça, essa graça vai operar na sua vida. Jamais poderemos nos jactar do que somos, pois seremos devedores eternos da graça de Deus. Até mesmo quando somos chamados a operar a nossa salvação com temor e tremor, este chamado é inteiramente pela graça maravilhosa de Deus. Vamos ler junto Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, meus amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Precisamos entender que jamais poderemos, pelos nossos próprios esforços, adquirir a salvação. Paulo, nesta passagem, não está exortando os membros da igreja de Filipos a produzirem a sua própria salvação, mas sim os exortando a porem em ação a salvação que já possuíam. Ele não está escrevendo para pessoas que se tornariam cristãs, mas para pessoas que já eram cristãs. Estava dizendo que agora eles podem aperfeiçoar, levar a um resultado completo, ou finalizar algo que já fora neles iniciado. Somos exortados a não receber a graça de Deus em vão, e não anularmos a graça de Deus, como diz 2 Coríntios 6:1. E nós, cooperando com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Presta atenção no que foi colocado aqui. Aperfeiçoar, efetuar, levar a um resultado completo ou finalizar algo
que já fora neles iniciados. Mas então é obras, Maurício? É obras. Mas é obras patrocinada pela graça. É obras, mas é obras impulsionadas pela graça. O que significa isso? Que é Ele quem vai operar, é Ele quem vai fazer isso em mim. Qual é o que eu preciso fazer? Me colocar diante desse trono da graça, me colocar diante desse Deus e dizer, eu não tenho, mas eu preciso e eu quero isso na minha vida. Aí Ele, pela graça dEle, pela misericórdia dEle, Ele vai trazer a você a revelação da salvação em Cristo Jesus. Não uma salvação que eu preciso levantar a mão e aceitá-lo, não uma salvação que eu preciso fazer algo, mas a revelação de uma salvação que Ele já fez por mim, lá na cruz do Calvário, morrendo, como eu disse aqui no início, e me fazendo morrer juntamente com Ele. Cristo morreu por você é uma verdade, mas é uma verdade que não vai libertar você. Jesus foi muito claro quando Ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade não é um sistema religioso, não são os dogmas de uma religião, não são preceitos e regras e leis de uma religião, mas é a pessoa de Cristo. É você, por revelação divina, descobrir que a morte de Jesus naquela cruz foi a sua morte. Porque Ele, quando foi crucificado naquela cruz no chão, quando Ele foi levantado daquela cruz, a Bíblia é muito clara em dizer, Ele dizendo, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Porque existia e existe uma ira de Deus sobre você e sobre mim. E essa ira vai cair sobre você e sobre mim. Aliás, não vai mais cair sobre mim, que creio na obra de Cristo. Porque a ira de Deus, ela foi despejada sobre o Filho dele. A ira de Deus caiu sobre a cruz, sobre o Filho. Quando Cristo morreu lá naquela cruz, Ele me atraiu e me fez morrer juntamente com Ele. E ali a ira de Deus foi cumprida. Ali foi cumprida a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a alma que pecar, essa terá que morrer. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Por que Cristo morreu se Ele não tinha pecado? Porque Ele tinha que atrair a um pecador miserável e desgraçado como eu, para poder me matar naquela cruz, para que Ele fosse para a sepultura, para que ao terceiro dia Ele fosse ressuscitado, e na ressurreição dEle, Ele me desse, não um rótulo, Primeira Igreja Batista em Londrina, mas para que Ele me desse uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso é obra da graça dEle. E quando eu tenho essa revelação, porque é só Ele que vai nos dar essa revelação, aí eu fico mais light, eu fico mais tranquilo, eu fico mais solto. Eu começo a usufruir dessa graça, dessa misericórdia de Deus. Eu começo a ficar incomodado, porque eu estou vendo na palavra que a graça de Deus não é algo inerte, e eu estou parado, e aí eu vou mais ainda diante desse trono da graça e dizer, Deus, o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor tem operado. Eu costumo dizer que hoje nós temos que andar montado em cima das costas dos gigantes do passado. Hoje nós temos que ficar citando George Miller, D.L. Moody, Martyn Lloyd-Jones, Leonardo Ravenhill, homens que viviam para a glória de Deus. Olhamos a vida desses homens e ficamos babando na vida desses homens. E Deus está dizendo assim, eu fiz lá e eu faço aqui. E não faço na sua vida é aquele cântico que nós cantamos aqui domingo passado. É porque você não crê. Porque quando você crê e quando você vai diante desse trono da graça, Deus começa a derramar e Ele começa a operar isso nas nossas vidas. Então é obras, Maurício, é obras, mas é obras patrocinadas pela graça, impulsionadas pela graça. Por que podemos alcançar algo? Paulo vai dizer isso em Filipenses 3,12. Ele diz assim,
Não que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui alcançado por Jesus Cristo. Por que Paulo está dizendo que ele pode alcançar? Porque primeiro ele foi alcançado por Jesus Cristo. Porque se você primeiro não for alcançado por Jesus Cristo, você não vai alcançar nada. E você pode até buscar, até estar fazendo. Mas aí não vai ser para a glória de Deus. Aí vai ser para o seu ego. Vai ser para o seu ego. A Bíblia diz assim, nós o amamos porque primeiro Ele nos amou. Você vê que sempre começa nesse ponto. Esse texto de 2 Coríntios 6:1, que nós lemos ali, ele nos exorta a não receber a graça de Deus de modo vão. Eu vejo isso aqui com aquilo que Paulo vai dizer lá aos Romanos. Quando ele vai dizer assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí o que eles pensaram? Então vamos entrar no pecado de corpo, alma e espírito, porque quanto mais eu pecar, mais graça eu vou ter. E aí Paulo vai responder isso no versículo 6 de Romanos, no versículo 1, Romanos 6:1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Aí ele responde no versículo 2, de maneira nenhuma, ou de modo algum. Essa expressão significa, isso jamais passe pela cabeça de alguém, que você jamais tenha um pensamento desse. Que eu posso agora entrar no pecado e eu vou ter mais graça. De modo nenhum, ele vai dizer, como viveremos no pecado? Nós que para ele morremos? E aí ele vai tratar da doutrina. Aí ele vai dizer, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Aí ele vai tratar do batismo da morte em Cristo. Esse Romanos 6, 3 e 4, eu costumo dizer que se você espremer esse versículo, até sair sangue do olho, não tem uma gota d'água. Porque ele não está falando de batismo de água, batismo de batistério. Ele está falando de batismo de morte. A palavra batizar significa sepultar, colocar junto de, incluir com. Esse é o batismo da nossa inclusão no corpo de Cristo na cruz do Calvário. Quando Ele morreu, eu morri com Ele. E aí, Paulo, como é que eu vou fazer dessa graça de Deus agora algo vão? Como é que agora eu vou viver no pecado, sendo que eu já morri para o pecado no corpo de Cristo? Então, ou a palavra de Deus está errada, ou a minha experiência está errada. Como a palavra de Deus ela é perfeita, eu tenho que dizer para você que a sua experiência ou a minha experiência estão erradas. E a palavra de Deus está certa. E continua certa. Vamos prosseguir. Em parte alguma, o Novo Testamento apresenta a vida cristã e a salvação como algo que adquirimos, como fruto do nosso esforço e desempenho pessoal. Pelo contrário, somos informados que, Filipenses 1,6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. O bom da graça é isso, é que ele começou e ele vai aperfeiçoando, ele vai trabalhando, ele vai fazendo isso em nós. Não existe nada que Deus exija em sua santa palavra, que Ele mesmo, por sua graça, venha nos capacitar a cumprir, para que nós o glorifiquemos. Ele pede na palavra, Ele exige na palavra, Ele nos capacita para cumprir, para que você o glorifique e diga, glórias a Deus. Por isso não existe preço algum a ser pago. Paulo deixa bem claro que quem opera tanto querer como efetuar é Deus.
Dizendo isto, ele quer tirar os holofotes de si e mirá-los para aquele que é o único digno de receber toda glória e honra. É Deus quem opera em vós, não eu. Não é Paulo, mas Deus. Muitas vezes, Deus faz a obra e as pessoas dão crédito aos homens. E o pior é quando os homens buscam oferir para si o crédito que só pode ser dado ao Cordeiro. Os homens são apenas canais por onde flui a água viva que descendenta. Os homens podem ser e são de fato. Os homens podem ser e de fato são úteis na proclamação do Evangelho, porém, meros instrumentos na mão ou nas mãos de Deus. É Deus quem opera. Mas o duro é quando Deus faz a obra e as pessoas querem depositar o dinheiro, o crédito na conta das pessoas. Eu fui chamado alguns anos atrás para levar uma palavra no HU, e quando eu cheguei lá, com a pessoa que me chamou para dar a palavra, e eu encontrei lá, e a chefe já veio ao meu encontro, e quando ela veio me cumprimentar, ela pegou na minha mão, ela me abraçava, e ela ficava parecia que estava querendo tirar a virtude, alguma coisa de mim. Aí ela virou para mim e falou assim: você não sabe o que você tem feito na vida desse moço. E olhou para ele. Eu virei para ela e falei: minha irmã, eu quero dizer uma coisa para você. Eu não faço nada na vida de ninguém. Se você está vendo mudança na vida dele, é Deus que está operando. E digo mais para você: se realmente é a graça de Deus, é Deus, isso vai perdurar, não vai acabar. Não vai ser um fogo de palha. Se for Deus, vai continuar. Se não for Deus, daqui a pouco ele está chutando o balde e está fazendo as coisas aí. Mas as pessoas têm essa ideia de querer elevar, sabe? Não, eu não faço nada na vida de ninguém. E ninguém faz nada na vida de ninguém. Quem faz é Deus. E a glória tem que ser dada a Ele, porque Ele é o único digno de receber glória, honra e louvor. E tudo tem que ser dado a Ele. Nós somos canais. Nós somos aquelas pessoas que podem levar o Evangelho e dizer: olha, é aquilo que o pastor Glenn sempre fala, um mendigo dizendo para o outro aonde encontrou o pão: olha, você está com um problema seu não é pequeno não, mas eu conheço uma pessoa que pode resolver com esse problema seu. Ó, é essa pessoa aqui. O que vemos hoje é uma dependência doentia de homens, os quais muitas vezes ficam como cães a lamber seus donos por interesses próprios, para a satisfação dos seus egos, porque não foram crucificados com Cristo. Paulo sabia muito bem desse perigo e desse favoritismo do inferno ao escrever em 1 Coríntios 3, de 5 a 7. Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e isto conforme o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Hoje em dia há uma dependência exagerada e um foco desmedido aos homens, ao invés de Cristo. Os homens caem ou se vão, eles morrem. Os homens se vão rápido, eles morrem. E os seus dependentes ficam a entrar em colapso ou em depressão, justamente porque seus olhos estão fitos não naquele que pode todas as coisas, mas naqueles cujo fôlego está nas narinas. A palavra de Deus nos exorta a olharmos fixamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, em Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus.
Para quem você e eu estamos olhando? Para quem que nós estamos olhando? Andar junto é bom? É bom. Você andar com as pessoas é bom? É bom. Você aprende muito. Mas tem uma hora que você tem que cortar o cordão umbilical. E às vezes tem pessoas que quer que você continue sendo dependente dele. E você encontra isso na vida de pessoas que não fazem absolutamente nada sem primeiro ligar para o pastor para dizer se pode ou não pode. Se é errado isso, eu não posso ligar? Pode. Mas onde está o foco? E não é só pastor, não. É esposa com marido, é marido com esposa, e isso aí é amplo. Esse assunto é amplo. O andar é bom para quê? Para mostrar as imperfeições, as debilidades. Eu sofri muito quando eu fui desligado do cordão umbilical com o pastor Humberto. Eu conheci a palavra por intermédio dele, ele fez meu casamento, ele me batizou, ele é meu pai na fé. Eu andei muito com ele. Andei muito com esse homem. E foi bom andar com ele. Porque quando eu andava com ele, viajava com ele, eu via que ele era uma pessoa da mesma categoria que eu, da mesma fábrica, da mesma fabricação. Uma pessoa que se irava, uma pessoa que ficava triste, uma pessoa que tinha suas imperfeições e as suas debilidades. E é bom você ver isso nas pessoas. Às vezes a pessoa começa a olhar para você e acha que você é um... E não é isso. E você vai descobrir que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa onde? É na fraqueza. Mas às vezes eu preciso mostrar para você que eu sou forte. Porque se você descobrir que eu sou fraco, se você descobrir as minhas debilidades, as minhas fraquezas, por isso que o conceito que você faz de mim, você quer saber quem eu sou? Pergunta ali para a dona Luciana. Pergunta para minhas filhas, que elas vão falar quem eu sou. Às vezes a gente fica com a pessoa, endeusando a pessoa, incensando a pessoa, e tira os olhos daquele que pode todas as coisas, e ficamos com os olhos nas pessoas. E isso é um problema. Presta atenção. Isso não está no boletim, não. Quando nos tornamos muito dependentes de pessoas, nós precisamos de alguns dos mais... nós perdemos. Quando você se torna dependente das pessoas, você acaba perdendo um dos mais grandiosos benefícios da vida cristã. Porque quando eu cortei o cordão com o pastor Humberto, quando ele bateu no meu ombro e disse assim, agora você vai pregar, e eu entrei em desespero. Mas sabe o que aconteceu? Eu comecei a ir mais diante do trono da graça de Deus e a depender mais de Deus. Isso é sabedoria. Você deixar a pessoa aí, sem querer. Eu já tive alguns filhos na fé. Por sua graça e por sua misericórdia, Ele tem me dado alguns filhos na fé. E alguns vão. E você vê o sujeito indo e você fica... Mas essa ida que ele vai crescer. Quando ele está ali mamando em você, quando ele está ali, ele não vai crescer, porque ele tem uma dependência. E as pessoas ficam numa dependência doentia de pessoas. E não cresce. Fica os bebezinhos espiritual, as criancinhas que não podem fazer nada. Mas quando pela graça de Deus isso é cortado, a pessoa vai, e Deus pela infinita graça dele, Ele tem tirado uns de mim e tem trazido outros para mim. E eu tenho pedido para Deus sabedoria, para não ficar agarrado demais, mas para poder deixar que essa pessoa ande com os próprios pés. Que essa pessoa possa andar sozinha, sem a dependência.
Quantas vezes eu ligava para o pastor Humberto e dizia, olha, chamaram para fazer um funeral, vamos lá. Ele falou, chamaram quem? Chamaram a mim. Então é você que vai. Mas eu não sei. Deus vai dar a graça e vai dar a palavra. E eu tenho certeza que ele ficava lá orando e clamando a Deus para derramar a graça. E Deus derramava a graça e Deus fazia a graça. Aí eu ligava para Humberto, Humberto, me ligaram aqui agora. Tem um sujeito endemoniado. Você crê? Creio. Então vai em nome de Jesus que o demônio vai sair. Isso aí é você deixar a pessoa andar com as pernas. E aí é depender de Deus e não depender de pessoas. Só Deus, pela graça dele, pode operar isso nas nossas vidas. Porque senão nós estamos perdidos. E quem está perdido agora é eu. Onde nós paramos? Não, eu estou com outro papel. Eu acho que é nossa salvação. Isso, tá, obrigado. Nossa salvação é pelas obras ou para as obras? Deixemos a própria palavra de Deus responder essa pergunta. Efésios 2, de 8 a 10. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Eu preciso colocar a versão que eu tenho. Todas as versões aqui estão. A gente precisa para. Não somos salvos pelas obras, mas para as obras. Tem diferença? Agora, quem pode produzir essas boas obras em nós? É só Deus. É só Ele. O que você pode produzir, o que eu posso produzir, são obras de justiça. Agora, boas obras, é só Deus, pela graça dEle, pode produzir isso em nós. E quando é obra de justiça? Quando que eu sei que é obra de justiça e quando que eu sei que é boas obras? É simples e fácil. Quando são obras de justiça, eu fico igual um pavão. Eu fico todo... Você viu o que eu fiz? Você viu? Eu evangelizei o irmão e ele agora está crendo? Você viu que eu trouxe o irmão para a igreja? E quando é boas obras? A glória vai para Ele. Foi o Senhor quem fez. É Ele que tem operado, Ele que tem feito. A Bíblia diz que todos os nossos atos de justiça, são o quê? Trapos da imundícia. Deus junta tudo de bom que você e eu podemos produzir. Eu sempre fiquei meio esquisito com esse texto de Isaías 64:6, porque ele diz, todos os vossos atos de justiça. Deus junta tudo que você tem de bom, mas o de bom que você e eu podemos produzir. E diz, são trapos podres de menstruação, porque não presta. Porque você vai fazer e vai ficar igual aos fariseus. Graças te dou, porque não sou como os demais homens. Agora, quando são boas obras, Deus operando em você, você sabe. A pessoa vem elogiar você, a pessoa vem depositar o dinheiro em cima de você, você fala, isso aí não pertence a mim, isso pertence ao Cordeiro. E toda a glória, todo o louvor tem que ser dado a Ele. Por isto, todo o nosso crescimento precisa estar focado nesta graça maravilhosa de Deus, e não somente no conhecimento de Deus. 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém. Gostamos muito da palavra maturidade, crente maduro. O que vem a ser um crente maduro?
Eu fico pensando comigo, o que vem a ser um crente maduro? E fico pensando comigo, o que vem uma pessoa a achar que ele é um crente maduro? O que leva uma pessoa a achar que ela é madura espiritualmente? Eu fico pensando, eu não consigo entender essas coisas. Quando o apóstolo Paulo fala sobre o seu crescimento, ele usa uma ordem muito esquisita. Primeiro ele diz que é o menor de todos os apóstolos e que nem é digno de ser chamado de apóstolo. Passado aproximadamente 5 anos, refere-se a si mesmo como o menor de todos os santos. Perto do fim da vida, considera-se o principal dos pecadores. Existe, sem sombra de dúvidas, um crescimento, mas um crescimento para baixo. Aquilo que o pastor Glenn diz aqui, o crescimento de rabo de cavalo, cresce para baixo. Nosso Senhor explicou muito bem isso ao dizer em 1 Coríntios 12, 9. Mas, ele disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Vamos andar que o tempo está corrido. Maturidade, para mim, é dependência da graça de Deus. Quanto mais aprendemos a depender da graça de Deus, mais maduros nos tornamos. Somos chamados por Deus para a comunhão e não para a perfeição. A perfeição é resultado da comunhão e não vice-versa. Gênesis 17, 1. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Olha aí, anda na minha presença e eu te farei perfeito. A perfeição vem pela comunhão, pela entrega, pelo confiar diário nele, de todo o nosso coração, sem nos estribarmos no nosso próprio entendimento, mas reconhecendo em todos os nossos caminhos, para que somente ele endireite as nossas veredas e toda a glória possa ser dada a ele. Esse aqui é um texto de Provérbios 3, 5 e 6, é um texto que eu gosto muito desse texto. Diz, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estriba aquilo que você sobe. Não te apoies, não te estribes no seu próprio entendimento. O problema meu e seu é o nosso entendimento, é o nosso entender, é a nossa compreensão. Eu preciso entender, eu preciso compreender. Compreender o que é fé? Compreender o que é graça? Você jamais vai compreender isso sem a revelação de Deus. Então ele diz, não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. E depois no versículo 7 ele vai dizer, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. E aí ele vai dizer, isso vai gerar saúde para os ossos, vai gerar saúde para vocês. Romanos 11, 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém.